Beleza, então agora a gente vai ver o exemplo da questão de vagas no estacionamento. Em um prédio de uma companhia existem 6 vagas de estacionamento, separadas das demais vagas, para os diretores da empresa. Elas estão dispostas uma do lado de outra, e são numeradas da esquerda para a direita, de 1 a 6. Essas vagas são ocupadas por exatamente 6 carros, C, D, F, H, O e V. Há exatamente 3 carros entre V e D. Existe no mínimo um carro entre O e F. E C é adjacente a somente um único carro, ou seja, ele vai ter que estar no cantinho, entendeu? Bom, agora vamos para a primeira questão. Essas são as regras, agora a gente vai para a primeira questão. Qual das seguintes opções é uma lista completa e correta de carros ocupando as vagas da esquerda para a direita? Vocês vão ter que falar uma questão, qual dessas questões aí pode estar correta de acordo com as regras. Beleza, o porquê dela é bem simples, ela segue as regras, né? Podem ver que V e D tem O, H e F entre os três, ou entre os dois. Significa que são 3 carros entre os dois, tá certo? Existe no mínimo um carro entre O e F, tem que ter no mínimo um carro entre O e F. H tá lá. E C é adjacente a somente um único carro, ou seja, você tá lá no cantinho. Então, essa é a questão correta. Eu rabisquei aqui bem rápido. Estou tentando aprimorar pro EAD. Então era essa ideia que eu queria que vocês fizessem na caneta. Ó. Eu rabisquei 6 vagas de estacionamento. Aí eu estaria mostrar com os carrinhos mais bonitinhos. E aí tem as regras. Vocês têm que analisar o seguinte. Primeira coisa, quando você tem uma prova. Qual que é a mais restritiva? O que significa quando eu falo assim? Qual que é a regra mais restritiva? É uma regra que ela, digamos, por si só, ela não depende de outras, né? Vou dar um exemplo. Mostra na tela de novo, Orlando, por favor, as regras. Vocês vão entender o que eu estou comentando. Isso serve para qualquer prova. Biologia, de química, de física, de Enem. Geralmente tem algumas regras, algumas condições que elas são mais restritivas. E aí no meu desenho aqui, vocês vão entender, e eu converto geralmente as letras para nomes. Aquela do picolé da semana passada, na verdade os picolés não era de uva, banana, nem nada, é letras. E geralmente o pessoal usa muito letra, até matemática. Então nesse caso aqui, primeiro exemplo, vocês vão ver aqui em cima no meu papel, que eu coloquei Corsa, D20, Fusca, Dodge Ram, Opala e Versa. Acho que vocês não conseguem enxergar não, mas ficou mais fácil já de você ir nomenclatura. Então eu vou trocando as variáveis por nomes. Aí, a Thalia, para a Thalia seguir, antes disso, tem 3 regras. Há exatamente 3 carros entre V e D. Então, se tem 6 vagas, você vai ter muitas opções ainda. Apesar de ser 3 carros, né? Digamos que eles vão estar. O Versa pode estar na primeira posição, pula 3, vai estar na quarta. Ele vai estar na segunda posição, pula 3, vai estar na quinta. Ou o inverso. A D20 vai estar na primeira posição, pula 3, vai estar na quarta. Ou vai estar na segunda posição, pula 3, vai estar na quinta, né? Aí exatamente, ó. A palavra falou exatamente. Então tem que ter 3 carros entre V e D. Então, se tiver 4, tá errado. Se tiver 2, tá errado. Mesmo assim, ela não é uma regra muito restritiva, que um depende do outro, dá muitas variáveis. A de baixo é mais variáveis ainda. Olha só, existe no mínimo um carro. Então, se é no mínimo um carro, significa que pode ter 1, 2, 3 ou 4 carros. Então, essa aí é a última opção, digamos, para começar a resolução da questão. Agora, a questão 3, neste caso, ela é a mais restritiva. Por que a mais restritiva? Fala assim, ó, C, então o Corsa meu aqui, ele é adjacente a somente um único carro. Então, essa regra só depende dela mesmo. Então, significa o seguinte, o Corsa só está do lado de um carro. Se ele está do lado de um carro, tá ali dando a dica agora, quando ela está explicando a ordenação linear, significa que ele ou é o Adriano da nossa lista do chat aqui, não tem predecessor, ou então é o Inter, né? Que é o último da lista. Então, neste caso, o carro ou está na primeira vaga, do lado mais à esquerda possível, ou ele vai estar à direita. Então, tem 2 opções para o Corsa. E aí, a gente olha já embaixo, a gente já elimina qual de cara? Certeza absoluta, com uma regra só, a gente já elimina a letra A. Aí a gente fica com a B, C, D e E. Beleza, então a opção do cenário 3 já eliminou uma para a gente. Aí a gente fica com as 4.
Aí as 4 seguintes eu passar para Thalia agora para continuar com o desenho do carrinho, que tá mais bonitinho que viu o papel aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver esses super mega carros, super potentes aqui, ó. Eu coloquei as letras porque para vocês lembrarem com as questões. Então tem cada um de uma cor diferente. Eu não sei nem o nome desses carrinhos, eu não sei vocês, mas eu tenho grandes irmãos, que, né, vários carrinhos da Hot Wheels aqui. Muita infância, eu brincar com esses carrinhos também. Então a gente tem aqui, né? Vamos seguir as regras. Eu queria que vocês forem falando aí para mim. A gente vai testar de fato se essa regra pode ou se não pode, perfeito? Então, a gente vai mudando o posicionamento. Então, tem o C, o D, o F, o H, o O e o V. Beleza? Todo mundo tá vendo? Tá tudo suave aí, gente? Sim, né? Vamos lá. Então, quais são as regras? Vamos começar aí, igual que o Adriano comentou, da questão das regras das regras mais restritivas para as regras mais gerais. Qual que é a terceira regra? Quem pode falar aí? A terceira regra é que a C é adjacente a somente um único carro. Adjacente a somente um único carro. O que isso significa? Pode ir falando, gente, que eu mudo de lugar. Ó, o C tá aqui, eu tô naquela mesma ordem. O que eu posso fazer aqui? A C só pode estar ao lado de um único carro apenas, ou seja, ela vai ter que estar na ponta. Então, o C está no lugar correto, certo? Certo. Beleza, e agora? A outra questão. Vai pela primeira mesmo? Pode ser. Há exatamente 3 carros entre V e D. Exatamente 3 carros, certo? 3. Então, aqui tem o V e aqui tem o D. E aí, tem 3 carros entre eles? Exatamente? Sim. Beleza, então até aqui tá tudo correto. E qual que é a próxima? Fala aí a do meio, né? A próxima é: existe no mínimo um carro entre O e F. Então, entre O e F tem pelo menos um carro, perfeito? E aí, quando a gente fala que tem pelo menos um carro entre O e F, então esse aqui é o O, esse aqui é o F. Isso aqui poderia ser uma combinação possível, então, essa alternativa? Sim. Mas aí, qual que é a lista das alternativas que a gente tem? A gente viu aí na tela, né, gente? Qual que é as que a gente tem? Falar todas elas, Thalia? De opções. O Adriano já eliminou algumas, não foi? Que vocês já mostraram aí. Tá, então a letra A tá eliminada. Tem C, D, H, O e F. Tem C, V, O, F, H e D. Peraí, vamos uma por uma, né? Eu acho que vai ficar melhor. Essa segunda que você falou aí, da letra B. Ali. C, D, H. Pessoal, colei no chat aí, Ítalo, que aí o pessoal consegue acompanhar a sua leitura. A A gente eliminou, só lembrando. Por que a A eliminou? Porque o carro C, que é da regra 3, ele não está nem na extrema direita, nem na extrema esquerda. Então, agora, vamos para a regra B. E aí, Ítalo, dentro da B, tenta ver se ela é possível e a Thalia mostrar. Por exemplo, o C está à esquerda, então a regra 3 atendeu. Aí, a outra regra menos restritiva é a 1. A 1 fala o quê? Pode seguir agora, então. Fala Beleza, qual que é a A1 ordem fala... dele que eu vou colocar. Desse jeito. Beleza. C, D, H, O, V, F. C, D, H, O, V e F. Perfeito, pessoal? Vocês estão vendo aí? É o jeito que está a questão. Vamos ver se agora se pode ser assim. A primeira regra diz que V e D tem que ter 3 carros entre eles. Só que aí só tem 2 carros entre eles, que é H e O. Então já pode eliminar essa questão. Então já não dá certo. Qual que é a próxima? C, V, O, F, H e D. C, V, O, F, H e D. Beleza, tá aqui, ó. Desse jeito. Beleza, então tem que ter, vamos de novo, tem que ter 3 carros entre V e D. Entre V E no caso, e D, já não tem, né? tem 3 carros, O, F e H. Ah, é verdade, perdão. Aí tem, tá certo então. Agora a segunda regra, existe no mínimo um carro entre O e F. Não existe nenhum carro entre O e F. Percebam, então, o é que a que questão aconteceu? eliminada. Ela já também está eliminada. Então, a letra C também não é possível. Aí, agora, a letra D, né? Vamos lá, vamos colocar D. D, O, H, F, O, V, C. H, F, V e C.
Vocês percebem aqui, gente, que daquele posicionamento original a gente só mudou, né, mais ou menos, né? O que estava lá a gente estava inicialmente aqui na direita, a gente passou isso para a esquerda. Então, lembra que o C, ele tá adjacente, né? Vamos falando um a um. Continua aí, Ítalo. Sim, beleza. Então, C já está adjacente. Então, a terceira regra já está correta. A primeira tem que ter 3 carros entre V e D. Tem. V e D. Tem 3 carros. Sim. Agora tem a segunda regra, que existe no mínimo um carro entre O e F. Aqui, ó. Também. O e F. Então, vocês estão percebendo que tem um carro entre O e F. A gente tem... Então, aqui o H está entre eles. Então, ela se encaixa, perfeito? Então, aqui parece que a gente já sabe qual que é a alternativa, né? Vamos só conferir, então, a letra E, de por que ela não é, né? O Adriano já mostrou, né, que a letra E já não pode ser por conta dessa questão das regras aí que tem que ter entre... Não, essa era a letra A. É verdade. Então, vamos colocar o C, de novo aqui. C, F, V, depois a gente tem O, H e D. Perfeito? É isso mesmo, não é, gente? Sim. A primeira regra diz que V e D tem que ter 3 carros. Já está errado, né? Porque só tem o O e H. Percebem, gente? Então, acaba que a gente conseguiu descobrir qual que é uma posição entre, né, daquelas possíveis. Então, a alternativa letra D é a resposta correta. Thalia, mas só tem essa forma, então, de encontrar os posicionamentos? Na verdade, não. Lembre que no início, até aquela posição que eu tinha colocado para vocês era uma posição possível, porque ela atendia as condições. Então, existem várias formas de se combinar para que a gente chegue numa solução possível. Contudo, para essas questões, essas perguntas, a gente percebeu que atendeu, né, com a alternativa que a letra D era a única que atendia os carrinhos. Certo? Ok? Acho que é a questão número 2 agora, né? Agora número 2. Pode ler aí. Qual das seguintes afirmações pode ser verdadeira? D está na terceira vaga a partir da esquerda. C está imediatamente ao lado de O. O está na terceira vaga a partir da esquerda. V está na quarta vaga a partir da esquerda. E D está imediatamente ao lado de H. Vamos lá, gente. Vocês querem os carrinhos de novo? A gente pode... Pessoal aí, cadê os meus auxiliadores? Deixa eu ver se tá bom, peraí. Eu mudei aqui a posição. Ai, deixa eu fixar aqui. Peraí, que acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo aí os carrinhos? Suave? Os meus... Cadê a minha super mega blaster equipe aí para poder ir auxiliando? Vamos lá, questão 2 para poder responder ela. Então, corrigir com os meninos mais rapidinho, que a aula já tá quase acabando também, né? Vamos então, lá. pode explicar só porque a 5 tá errada e porque a 4 tá certa? É porque muita gente marcou a 5. Beleza, vamos mostrar elas então. Beleza. Vamos começar pela que, mostrando pela que tá certa, né? Que é a letra C, porque que ela tá certa. Eu fiz, tipo, um exemplo. Eu vou postar aqui no chat aqui. Que mostra como ela pode estar certa. Que O está na terceira vaga a partir da esquerda. Então, vamos desenhar isso aqui para a gente ver. Então, o O tem que estar na terceira vaga a partir da esquerda. Então, direita e esquerda. Então, ele tem que estar na terceira. Então, ele tá, né? Primeiramente, desse jeito que estava aqui, ele já tá, né? A partir da esquerda. Mas vamos ver se as combinações é possíveis. Pode ir falando, Ítalo. Beleza. É para falar a ordem? Como que você é em relação às regras? Isso mesmo. Beleza. Peraí. É pra falar a ordem pra você, né, Thalia? Porque você Sim. montar aí. Isso. C, D, O, H, F e V. Então, vou colocar C, vou colocar a partir da esquerda, né? C, D, O, depois. C, D, O, H, F, V. H, F e V. Então, lembrando aqui, pessoal, que a regra dizia, né, a letra C. O O está na terceira vaga a partir da esquerda. Então, é isso que a gente está representando aqui para vocês. E aí, essa ordem de posicionamento que o Ítalo está mostrando é considerando as 3 regras que a gente tem, que ele vai falar agora. Só para a gente ir provando, né?
Ô, Thalia, tem como inverter a ordem? Porque pra gente tá aparecendo da direita pra esquerda, que o O tá na terceira vaga da direita pra esquerda. Tem como sim, gente. C, D, O. Depois é o quê? H. F e V. C, D, O, H, F, V. Isso, né? Lá no início, tem que trocar o C e o D. Perfeito. Isso mesmo. Beleza. Então, bora ver se tá tudo certinho. A regra 1 dizia que tem que ter 3 carros entre V e D. Que tá certo. Tem o O, H e o F. A segunda regra diz que tem que ter no mínimo um carro entre O e F. Que tá certo, que tem o H. E a última regra dizia que C tem que estar no cantinho. Ou seja, ela tem que estar na ponta. Tá certo. Adjacente. Então, lembre que toda vez que falar essa palavra adjacente, você já sabe o que significam, né? Então, desse jeito de representação que o Ítalo mostrou, o O é uma possível opção para o O, para esse carro, né? Que poderia ser um Opala, com O de Opala, seria um possível carro que estaria, então, na terceira vaga a partir da esquerda. Daí, a outra que o pessoal mais errou foi qual, Ítalo? A letra D, quer dizer. A letra D, que é o V, isso. V está na quarta vaga a partir da esquerda. Vamos colocar o V na quarta vaga, né? Então, para a gente ver se isso poderia ser uma combinação possível. Então, aqui é a terceira, quarta, parte da esquerda. Então, vamos posicionando o restante, né? A gente lembra que o C tem que estar sempre na posição adjacente, beleza? Olha lá, há exatamente 3 carros entre V e D. Então, dessa forma aqui, ó, como que seria possível, por exemplo, a gente colocar 3 carros? Ó, o V tá aqui, ó. Percebem? O C sempre tem que ficar na ponta, por exemplo. Poderia ser até do lado de cá também, se ele tivesse. Mas tem como ficar 4 carros. Ó, lembra lá, gente. Ops, perdão, né? 3 carros. Há exatamente 3 carros entre V e D. Então, teria que ficar aqui, ó. Entre esses aqui, teria que ficar quantos? 3. Percebam? Tem que ter, ó. Há exatamente 3 carros. 1, 2, 3. Entre V e D. Se isso acontecer, ele está na quarta posição, gente? A partir da esquerda? Não, ele vai né? estar aqui. Não tem como colocar ele, então. Se ele ficar aqui na quarta posição, né? Que a gente, ó, 1, 2, 3, 4. Não tem como colocar, então, 3 carros entre V e D. Isso não é possível colocar ele na quarta posição e ainda por cima ter 3 no meio. Correto? Tá. Qual das questões seguintes é uma opção que a letra, o carro H pode ocupar? Tipo, não importa se é da direita ou se é da esquerda. Qual posição o H pode ocupar? Ah, não, na verdade, ele fala só da esquerda, né? Da esquerda para a direita. Lá em cima tem, elas estão dispostas uma do lado da outra e são numeradas da esquerda para a direita, de 1 a 6. Então, qual das vagas que H pode ocupar? Qual dessas seguintes opções é uma vaga que H pode ocupar? Pode seguir, meninos. Pode falar, Ítalo. Pensa aí, como que vocês resolveram. Beleza. Eu resolvi assim, ele tem, na verdade, 2 lugares que ele pode ocupar, né? Que é o 3 e o 4. Ele pode ocupar assim, sem atrapalhar ninguém. Porém, lá na questão, só diz que só tem a questão 3. Vamos supor, vamos utilizar exemplos antigos. Eu vou dar um... O H, né? Então, lembra que o H, vamos olhar lá sempre, né? Aqui, ó. Então, existe no mínimo entre um carro entre O e F, né? Existem exatamente 3 carros entre V e D. Então, sempre o C vai ficar numa ponta. A gente sabe que umas coisas não mudam, né? O C vai ficar numa ponta. Perfeito? A gente sabe também que, ó, exatamente 3 carros entre V e D. Então, tem o V e tem o D. E aí, querendo ou não, tem que ficar 3 carros entre eles, certo? Então, o que a gente sabe é que algumas coisas tem que ficar assim, né? Ou poderia ser assim, o D e o V. Existem, né, opções de colocar 3 carros no meio, beleza? Aí lá diz, né, que no mínimo um carro entre O e F. Então, entre O e F, eles não podem ficar juntinhos, né? Tem que ficar assim. E aí diz, né? E o C já tá na ponta. Aí vem a pergunta, né? Pode falar, Ítalo. A pergunta é em que lugar ele tem que ficar, né? Ele tem que ficar. Ele pode ocupar. Seria 4 e 3. Só que aí, no exemplo que você fez, ele fica no quarto lugar, né?
Mas tem como a gente fazer ele com 3, que é você passando... Põe o C na ponta, na última ponta lá. Tá vendo que a gente vai mudar as posições? Lembra que são 720 possibilidades. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Isso, agora vamos trocar... Uai, cadê o V? Tá aqui. Assim, troca o V e o D, né? Cadê? A gente pode trocar... Ou não, na verdade podia continuar assim, mas tudo bem. Dá no mesmo. Tá na mesma, isso mesmo. E já tá certinho, já tá certo. O e F tem um entre eles, que é o H. Então o H pode ocupar essas duas opções, a quarta e a terceira. Só que como não tem o quarto lá, é a terceira. Ó, pensando aqui, gente, lembra, a terceira posição aqui, ó, tá vendo? Então, se a gente começar aqui da questão, lembra de onde que a gente tá fazendo o posicionamento dele, o H? Então, nesse caso aqui, daqui pra cá, ele tá na terceira posição. E começando aqui pelo C, ele tá na quarta. Então, por isso que a gente lembra em relação a algum tipo de posicionamento. Ele poderia estar na terceira, ou ele poderia estar na quarta, se a gente olhasse o inverso. Por isso que a gente sempre sabe lá daquela questão da esquerda pra direita, tá bom? Eu Beleza? tentei fazer vários tipos para ver se ele podia ir para outro lugar, mas infelizmente, ele só pode estar no terceiro ou no quarto. É os únicos lugares que ele pode ficar. Das regras. Lembrando que sempre tem que ter 3 carros entre V e D. E se o C sempre fica na ponta, então a gente sabe que, obrigatoriamente, o H vai ter que ficar entre esse meiozinho aqui. Correto, pessoal? 4. Qual das seguintes opções deve ser obrigatoriamente falsa? Primeiro, eu queria saber o que cada um marcou na 4, só para mim ter uma ideia. Enquanto o pessoal manda aí no bate-papo, vocês lembram, né, de que questão que a gente está falando, né, da vaga de estacionamento. Então, a gente tem 6 vagas de estacionamento com 6 carros. Então, tem C, D, F, H, O e V. E aí, existem 3 regras, né, que o Ítalo aí, com base nessas regras, tem lá 1, 2 e 3. A gente vai, então, responder as questões. Beleza. Então, eu vi que muita gente marcou a letra A, mas a resposta correta da número 4 é a letra D. Eu vou explicar por que a A é falsa, que é porque aqui diz que C é adjacente ao D. Bom, C está adjacente ao D. O C pode ser adjacente ao D, sim. Porque como o C vai na ponta, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi que D e V pode estar no primeiro ou na segunda posição, ou na quinta ou na sexta posição. O D e o V pode estar nessas duas posições. Mas eu vou fazer um exemplozinho aqui de como C pode sim ser adjacente ao D. Rápido, deixa eu só ver aqui. Beleza, então C pode ser sim adjacente ao D. Porque, bom, nesse exemplo, podem perceber que C está no canto, como ele pede. Só pode ter um carro ao lado dele. D e V tem 3 carros entre eles, que é O, H e F. E H está entre O e F, que tem que ter no mínimo um carro entre eles, certo? Então, D e C pode ser sim adjacente. Agora, na letra D, H está adjacente ao V. Eu percebi também que H só pode ser adjacente a 2 letras, que é O e F. O e F vai sempre estar cercando o H. Eu tentei várias vezes, muitas combinações, mas O e F foi os únicos que eu consegui fazer ficar ao lado de H. Então V é impossível estar ao lado de H. Beleza. 5. Qual dos pares contém carros que podem ocupar a terceira ou a quarta vaga a partir da esquerda? Qual vocês marcaram? Beleza. E bom, vocês acertaram. A letra A é a resposta correta. Bom, eu vou mandar alguns exemplos aí para exemplificar a letra A mais facilmente. Beleza. O e H podem estar tanto na terceira quanto na quarta posição. Eu mandei 2 exemplos que mostram isso, mas eu quero perguntar uma coisa. Se eu trocasse F e O, iria mudar alguma coisa? A única coisa que iria mudar mesmo é que os dois estão em locais diferentes. Mas não ia mudar nada de acordo com a regra. Porque F e O ainda estariam com uma letra entre eles, que seria o H, correto? Então a questão poderia facilmente, a resposta poderia ser também F e H.
Só que lá nas questões lá, só tem H e O. Então a resposta correta é H e O. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might